Olá, povo desperto, eu sou a Renata Pereira, sou terapeuta holística e tá começando mais uma Maestria Quântica. Solta a vinheta! Então, hoje a gente tem a nossa segunda aula de significado dos arquétipos do baralho cigano. São os significados das cartas, como a gente vai entender cada uma dessas imagens e que informações elas trazem pra gente. Hoje nós vamos da carta 8 à carta 18. Então vamos lá. Começando com a carta 8. A carta do caixão. O que essa carta traz pra gente? Essa carta, ela fala de fim de ciclos, tá? Ela fala de morte, sim, mas não necessariamente de morte física. Morte de um padrão, morte de um comportamento específico, morte de uma situação. É, sim, um momento de luto, um momento de dor, tá? É inevitável, é necessário que passe por esse luto, que sinta essa dor, que se conecte com essa dor, para que você possa transcender, para que você possa renascer completamente diferente. Então vamos lá, essa carta é uma carta de morte, é uma carta de fim de ciclos. É uma carta de luto, de você entrar em contato com a sua dor e não de fugir da dor, certo? E é uma carta de renascimento, morte e renascimento. Alguma coisa precisa morrer para que outra melhor possa surgir, possa nascer, tá? Então é um processo doloroso, sim, mas é um processo de renascimento, tá? E para que esse processo de renascimento exista, é necessário que você entre em contato com essa dor, com esse luto, tá? E agora nós encerramos a carta de número 8 e vamos iniciar a carta de número 9 aqui. É a carta do buquê. E o que essa carta traz pra gente de informação? Essa é uma carta que fala de felicidade. Não de alegria, tá? Mas de felicidade. De um processo amadurecido de felicidade, certo? E ela também fala pra gente de tempo passado, coisas antigas, tá? A referência dessa carta é de coisas antigas. Ela fala dos avós, tá? Ela fala, dependendo da forma como outras cartas se juntem a ela pode falar de magia ancestral, tá? Mas sempre ligada a tempo passado, tá? E a amadurecimento, ao processo de felicidade, né? De tranquilidade que vem do amadurecimento, de você entender o processo das coisas e a felicidade que essa condição de consciência te traz. E agora a gente encerra a carta de número 9. Vamos agora para a carta de número 10. Aqui. A foice. A carta de número 10, diferente da carta 8, ela é uma carta de corte, tá? Uma situação vai ser cortada, vai deixar de existir nesse momento. E precisa que isso aconteça. Porque essa situação, ela precisa ser transmutada. E para que essa transmutação aconteça, essa finalização é necessária. Que é através desse corte que as coisas vão ser reanalisadas e se houver realmente necessidade ou se houver sentido que ela volte, ela vai voltar transformada em outros parâmetros, nunca como estava anteriormente. Então é um corte, sim, tá? Mas é um corte necessário e que não quer dizer que seja definitivo. Diferente da carta 8, que é um fim de ciclo definitivo, é o luto, a dor da perda, a dor, né, da perda da situação, mas é definitiva. A carta 10 é um corte,
para que possa haver uma transformação, para que, caso haja a possibilidade de um retorno, que seja um retorno em bases diferentes. Essa carta, quando junto da carta que fala de saúde, a carta 5 lá da árvore, dependendo de como ela esteja, ela fala também de cirurgia, tá? Da necessidade de cirurgia, tá bom? E assim nós encerramos a carta de número 10. Vamos. Então, a carta agora é a carta de número 11. A carta de número 11 é o chicote. E o chicote fala do nosso poder pessoal, de você resgatar o seu poder, de você tomar o seu poder nas mãos. Esse é o significado da carta 11. Mas ela também fala de energia externa no seu campo, de energia de feitiços, de magia, de origem espiritual interferindo no seu livre-arbítrio, tá? Para a gente entender melhor a questão dessa interferência, a gente precisa ter em mente o seguinte: tudo é o que a gente permite que aconteça. Quando eu baixo a minha frequência, tem vários vídeos que eu falo de campo eletromagnético, né, e da nossa ressonância. Então, se vocês quiserem, eu vou deixar por aqui, né, o link do outro vídeo para que vocês possam assistir e entender um pouquinho mais. Mas, de uma forma resumida, nós temos o nosso campo eletromagnético. O nosso campo é a nossa proteção. Toda vez que a gente baixa a nossa frequência, a gente permite que o externo entre e influencie nas nossas decisões, influencie no nosso campo mental, influencie no nosso campo emocional, influencie no nosso campo espiritual. Então, a nossa proteção maior é a nossa frequência. Quando estamos bem, quando estamos felizes, nós estamos protegidos, porque o nosso campo expande e não permite que nada externo influencie. Quando estamos tristes, deprimidos, com medo, inseguros, o nosso campo comprime. E quando ele comprime, qualquer coisa que chegue, ela tem acesso ao nosso campo. E ela, sim, pode nos prejudicar, pode trazer, sim, consequências de energias mal qualificadas e acabar influenciando no nosso dia a dia, roubando nossa energia vital, influenciando os nossos pensamentos, trazendo influências no nosso emocional, nos desequilibrando emocionalmente. Então, essa carta do chicote, ela precisa ser analisada se ela está falando do seu poder pessoal ou se ao torno dela, a gente tem alguma carta que fale de espiritualidade e que traga pra gente a referência de que sim, existe uma influência no nosso campo espiritual, atuando, tirando o nosso poder de decisão, o nosso poder de livre-arbítrio, tá? E agora nós encerramos a carta 11 e vamos iniciar com a carta 12. A carta 12, a carta dos pássaros. Essa carta fala de leveza, fala de liberdade, de desejo de liberdade, fala de colorido de vida, de você querer se divertir, de buscar coisas mais leves, de deixar o peso da vida e realmente ser uma pessoa mais leve no dia a dia, no trato. Então, essa carta, ela fala de você ter um outro olhar sobre você mesma. Se você está precisando sair desse peso, se você está precisando se divertir um pouco mais, estar com as pessoas, sair para dançar, para olhar o mundo de uma outra forma. Então, ela é um convite para sair do peso, tá? Para sair desse padrão que você tem incorporado, tem trazido para você mesma e buscar algo mais leve, com mais liberdade de ação, tá? E se ela estiver seguida de cartas negativas, ela fala exatamente da necessidade de você se libertar, tá? De você curtir a vida. Então, a gente encerra aqui a carta de número 12 e vamos para a carta de número 13. As crianças. Essa carta de número 13, ela pode ser a referência dos nossos filhos, tá? De crianças que são muito próximas a nós, tá bom?
mas principalmente ela fala da nossa criança interior. E a nossa criança interior, ela traz pra gente como referência o nosso senso de prazer, a nossa alegria mais espontânea e a nossa criatividade. Então, o olhar para essa carta é muito importante, porque todo o padrão que a gente traz do nosso emocional, ele foi implementado por nós, grande parte dele, na primeira infância. Então, a gente consegue, através dessa carta, identificar se tem uma criança interior sofrida, se sentindo abandonada, rejeitada, com medo. E esse padrão é o que você está desenvolvendo na sua vida adulta. A gente começa a ter um olhar terapêutico das cartas e do que acontece no seu dia a dia. Então, essa carta, a criança interior, ela é fundamental. Se existem cartas, por exemplo, do caixão próxima, a gente entende que essa criança está em luto, está em sofrimento. Com isso, a gente sabe que o assistido não sente alegria, não consegue sentir alegria com nada que aconteça. É uma pessoa extremamente entristecida, sem criatividade. Ela vai levando a vida dela no dia a dia, ele só repetindo o padrão, repetindo, sem prazer nenhum. Então, a gente começa, né, a ter esse olhar mais terapêutico dentro do baralho, começa a entender como os seus padrões estão se manifestando, tá? E aqui a gente encerra a carta de número 13. A carta de número 14, tá aqui, é a carta da raposa. A carta da raposa é também uma carta de movimento. Na verdade, ela é uma carta de paralisação do movimento, tá? Então, quando ela aparece, ela diz, ela tá trazendo duas mensagens. A primeira, opa, pare e observe. As coisas não são como parecem ser. A carta da raposa, ela traz uma mensagem de camuflagem, de que as coisas não são como a gente imagina, que a gente precisa parar e olhar com calma, analisar com calma, para entender realmente aonde a gente está se metendo ou com quem a gente está lidando, tá? Então, é uma carta de, opa, para agora, começa a olhar mais atentamente antes de tomar uma decisão, procure se aprofundar mais no assunto, nas questões, porque tem alguma coisa que não tá legal, tem algo que você não sabe. Essa pessoa ou esse negócio não é o que você imagina, tá? E uma outra questão é para você não paralisar o fluxo, tá? Então, quando a carta sai, você vai analisar o que está em volta para entender se é um sinal de alerta ou é um sinal de que dizendo para você, olha, mantém, não deixa parar. Porque algumas pessoas têm o processo de autossabotagem. Quando a coisa está ficando boa, quando elas começam a conseguir aquilo que elas tanto desejam, elas paralisam. O medo paralisa e elas se autossabotam. Então, essa carta também pode ser uma carta dizendo, não deixa o fluxo parar. Mantenha o fluxo, não paralise, tá? E nós encerramos aqui a carta de número 14. Deixa eu beber aqui um instantinho. Olha a caneca linda que eu ganhei. Linda, né? Então, vamos lá. Agora a gente vai para a carta de número 15, a carta do urso. A carta do urso é uma carta que ela fala de falsidades, tá? De pessoas que são falsas dentro daquilo que elas se propõem a fazer. Mas a gente tem que olhar essa carta com muito cuidado, porque a carta do urso, ela fala muito do nosso inconsciente. É a carta do processo auto-obsessivo, do processo de obsessão que a gente cria pra gente mesmo e para as outras pessoas. É possível, sim,
que a gente possa obsediar a outras pessoas, estando na fisicalidade. Não existe obsessão só de quem já fez a passagem. Existe a obsessão de quem está encarnado sobre outra pessoa. Então, essa carta convida você a olhar se você faz esse papel de obsessor ou se você está sofrendo com essa obsessão. E isso o que vai dizer são as cartas ao redor. Mas essa é uma carta que fala de medo, tá? É uma carta que fala de obsessão e é uma carta que fala de falsidade. Vamos lá. Se essa carta fala de falsidade, dizendo que alguém está tendo um comportamento falso em relação a você, o que é importante aqui não é o fulaninho. O que é importante entender é aonde eu estou sendo falsa comigo, com os meus desejos, com as minhas vontades, para estar espelhando essa falsidade de uma outra pessoa. Para que essa pessoa esteja desenvolvendo esse papel para mim. A gente começa a trazer um olhar quântico para dentro do baralho. O espelhamento é o processo em que você cura em você o que te prejudica ou as dores que você vive no externo. Tudo aquilo que você vivencia, o que as pessoas fazem para você, a forma como elas te tratam, os acontecimentos, todo o seu externo é criado a partir do que existe dentro de você. Então, se você está sofrendo com a falsidade de alguém, muito provavelmente você está sendo falsa com você mesma. Você está faltando com a integridade. Você está pensando de um jeito, sentindo de outro e agindo de outro. Não existe uma convergência entre pensamento, sentimento e ação. E quando não existe essa convergência, a gente entra num processo de hipocrisia. Tá? E esse processo de hipocrisia traz pra gente, eu tô vibrando hipocrisia, né? Tá em mim essa frequência, vai pro meu campo e o meu campo traz de volta. Mas como ele traz de volta? Através de pessoas desenvolvendo esse papel pra mim. Pra que eu olhe pra mim. Pra que eu entenda que isso existe em mim, tá? Então, o alerta do urso é: estou sendo obsessor de quem? De mim mesma? Como eu posso ser o obsessor de mim mesma? Me mantendo em padrão de medo, me auto-sabotando. Ou então, num processo espiritual de uma outra vida, que um outro eu ficou em dor e está no meu campo agindo como uma auto-obsessão. É uma criação minha, é um outro eu multidimensional que ficou num processo de dor e que precisa ser curado agora nessa encarnação. A gente está dando um apanhado geral, tem muito para falar sobre isso, mas o que é importante é que você veja em você aonde está a referência do urso. Para que você cure de verdade, para que você altere o seu padrão de vida, as coisas que estão acontecendo para você. Não é por esse motivo que você busca o baralho? Para você poder entender o que está acontecendo e poder transformar as suas janelas de possibilidade, o seu futuro. Então, para isso, você precisa saber o que está acontecendo agora. E o agora está totalmente ligado à forma como você sente e como você se trata, ok? E nós encerramos aqui a carta de número 15. Vamos agora para a carta de número 16, a carta das estrelas. A carta das estrelas é uma carta profundamente espiritual. É a carta dos nossos guias, dos nossos amparadores, dos nossos mestres. Tá? São aqueles que são responsáveis pela nossa espiritualidade aqui na Terra. São eles que nos apoiam, tá? E além disso, essa carta tem um outro significado, que é o nosso projeto de vida. É aquilo que nós escolhemos vir fazer nessa encarnação. Nessa encarnação, por exemplo, eu escolhi vir terapeuta.
E para isso, eu vim com várias características físicas, mentais e emocionais que facilitam o desenvolver desse trabalho. Como eu vim ser uma terapeuta holística que trabalha também a espiritualidade, assim como a parte energética, mental e emocional, eu vim com uma ligação espiritual mais acentuada. Uma intuição mais acentuada, um sistema de clarividência maior. Então, o meu corpo biológico foi preparado para que eu pudesse desenvolver esse trabalho. E assim é com todo mundo. Muita gente está hoje em dor, em sofrimento, porque não está inserida no seu projeto de vida, não está alinhada ao seu projeto de vida. E quando isso acontece, mesmo até que você ganhe dinheiro desenvolvendo a atividade que você está desenvolvendo, mas existe uma sensação de vazio muito grande. Uma sensação de, meu Deus, tá, mas pra quê? Sabe? Sem propósito, você não se sente dentro de um propósito maior. Você tá só desenvolvendo uma atividade que é completamente diferente de quando você está inserido no seu projeto de vida. Você não se sente trabalhando, parece que você está fazendo algo que por um acaso você é remunerada para fazer, mas que você faria mesmo que não recebesse para fazer, de tão prazeroso que é. Então essa carta mostra pra gente se a gente tá ou não inserido no nosso projeto de vida. Se a gente tá ou não conectado com a espiritualidade. Essa carta, dependendo de outras, ela pode falar também de uma relação de chamas gêmeas ou de vidas passadas, tá? Então é uma carta muito bacana e merece um cuidado ao interpretar, tá bem? E nós encerramos agora a carta de número 16 e vamos para a carta de número 17. A carta de número 17 é a carta da cegonha. O que traz a cegonha pra gente? Filho, pendurado no biquinho. Também é uma carta de notícias de gravidez. Mas não é só isso. A cegonha fala de comunicação. É a nossa carta da comunicação. É o processo de se comunicar. É a forma como você se comunica com as pessoas e como você entende a comunicação externa. É uma carta também de novidades. Coisas novas vão acontecer. Então fique muito atento, porque dependendo de como essa carta se apresente, ela pode trazer um amor novo, uma casa nova, um emprego novo, ou então uma notícia sim de que a família vai aumentar, tá? Ou de que é necessário você melhorar a sua forma de se comunicar. Ou um emprego ou uma atividade, né, em que você vai trabalhar muito com a forma, com a comunicação, tá certo? E assim a gente termina a carta de número 17. E a gente vai para a última carta do dia de hoje, a carta de número 18, a carta do cachorro. A carta do cachorro é a carta do aliado, tá? Do companheiro, do cúmplice. Então essa carta, quando ela cai, ela está falando sim, né, de pessoas, ela sempre fala de pessoas, tá? De outras pessoas que vão ter esse papel na sua vida, né? De companheiro, pode ser um sócio, pode ser parceiros de negócios, pode ser o seu relacionamento que tem uma energia, que essa pessoa ela é muito parceira, né? Ela é muito ligada a você também por laços de amizade, de companheirismo, tá? Complementando a parte de relacionamento. Mas ela também fala de uma terceira pessoa na relação. Então, se você tiver, dependendo das cartas, a carta da cobra e a carta do cachorro, tem uma outra pessoa e uma energia de uma outra pessoa entrando na sua relação. E o que é importante ser observado? Por quê? Mais importante do que saber quem é, em que estágio está, o importante é saber aonde eu deixei a brecha
para que outra pessoa entrasse na minha relação, caso não seja através de mim, né? Se for através de mim, por que que eu não encerro uma relação para entrar em outra? O que que tá por trás disso? O que que o meu emocional tá dizendo para mim com essa energia de um triângulo amoroso? Essa é a parte importante do baralho. Não é simplesmente saber o que está acontecendo, mas principalmente entender por que está acontecendo. Porque é quando a gente entende o porquê está acontecendo, é que a gente consegue verdadeiramente mudar o nosso futuro, caso seja o que a gente deseja fazer. E não simplesmente tomei consciência, sei que entrou uma terceira pessoa, mas não faço nada com isso, não sei o que fazer, não sei por que entrou, não aprendi nada com a situação. Aí termina essa relação, entra para uma outra relação e daqui a pouco tá novamente vivendo a mesma questão, porque o padrão não foi alterado, tá? Então, o mais importante é começar por quê? Aonde tá essa brecha? Por que existe? Por que que eu me coloquei nessa situação de vivenciar um triângulo amoroso? O que que eu tenho que aprender com isso? E buscar mais nas cartas mesmo, porque as cartas vocês vão ver que elas falam muito claramente. Muito, muito. Dependendo, então, da percepção, às vezes parece que elas gritam com a gente. Dizendo, aqui, presta atenção, não tá vendo, não. A coisa é muito palpável, sabe? Ela não é nada subjetiva, ela é muito objetiva. Então, vocês vão poder tirar o máximo do significado das cartas toda vez que aparecer uma questão importante e você for esmiuçando cada vez mais, perguntando, se olhando, se observando, pegando as respostas da carta, ruminando o que o baralho te diz, né? Entendendo a mensagem do baralho. Às vezes eu vejo uma determinada caída e depois eu fico pensando naquela leitura, o que mais eu poderia tirar daquilo ali, o que mais eu deixei de identificar. Até hoje, o baralho é um oráculo vivo, ele está sempre se transformando. Então, os significados, eles vão sendo ampliados conforme você busca, né, uma interação maior com o baralho, ele vai sendo ampliado. Cada vez você vai conseguir encontrar mais respostas e mais profundas para as questões conforme você vai aprendendo a lidar com o baralho. E a gente termina aqui a nossa segunda aula de significados das cartas do baralho cigano. Um grande beijo, gente. Até a próxima. Tchau!